Como está o seu relacionamento com Deus? Pense nesta pergunta e avalie muito bem a resposta. O seu relacionamento com Deus é o que vai determinar não só a sua vida, a qualidade da sua vida, especialmente a sua vida espiritual, a sua paz de espírito ou a falta dela aqui nesta terra, como principalmente depois, na eternidade. O seu relacionamento com Deus é que vai determinar isso. Sabe, assim como nos nossos relacionamentos humanos, nós, quando queremos ter a amizade, ter a companhia, a aprovação, o favor das pessoas que amamos, nós primeiro precisamos investir neste relacionamento. Ninguém, por exemplo, vai ter intimidade, amor, aprovação de alguém que viveu desprezando todo o tempo e depois queria ser amado, queria receber. Ninguém vai receber dos pais aquela bênção, aquela herança, aquele favor, se viveu a vida inteira desprezando, atacando os pais, maltratando os pais. Da mesma forma é o nosso relacionamento com Deus. Você precisa pensar nesta questão e se acertar com Deus o quanto antes, se é que você esteja num relacionamento não tão bom quanto deveria. Ora, o Senhor Jesus disse assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Imagine o que é ter a ira de Deus permanentemente sobre você. Eu acho que você não quer isso. Talvez você nem entenda o que isso significa. Mas eu lhe garanto, você não quer isso para a sua vida. Você pode até ter a ira do diabo contra você. Mas se você clamar a Deus, ele vai te livrar. Mas e se a ira de Deus estiver sobre você permanentemente? Quem é que vai te livrar? E quando que a ira de Deus permanece sobre alguém? Como Jesus disse, porque esse alguém não creu no Filho dele, ou seja, rejeitou o presente, rejeitou a oferta. Imagine, você dá um presente, você dá o de melhor que você tem para uma pessoa, você compra o melhor que você pode para presentear uma pessoa, e quando você entrega o presente para ela, ela pega esse presente, joga no chão e olha nos seus olhos e fala: eu não quero, eu não creio nesse presente. É isso que muitas pessoas têm feito com o Filho de Deus, o presente de Deus para eles, para salvá-los, para livrá-los dessa ira. A ira que é consequência não de um sentimento de Deus, mas consequência da própria vida errada que essas pessoas têm levado. Sabe, ninguém vai viver a vida sem consequências. A palavra garante que tudo que nós plantamos, nós vamos colher. Toda ação gera uma reação na vida. Você sabe, isso é verdade na vida, isso é verdade no mundo espiritual, isso é verdade na ciência. Toda ação gera uma reação. E quando a pessoa tem uma ação contrária a Deus, a reação de Deus vai ser contrária a ela. Não porque Deus quer, mas porque ela quis assim. Ela não quis a Deus, ela rejeitou o perdão de Deus. Ela desprezou o presente de Deus. Então o que ela vai receber? Ela vai receber o que ela deu. Da mesma forma que ela mediu, ela será medida. Jesus falou sobre isso. Com a medida com que medirdes, vos medirão de novo. Ou seja, aquilo que vai, vem. Então, quando eu falo como está o seu relacionamento com Deus, eu quero sugerir a todos que me ouvem agora que acertem-se com Deus aqui e agora, o quanto antes. E se você vai fazer isso um dia, que seja hoje.
Se você vai fazer isso em algum lugar, que seja aí onde você está. Não fique adiando essa decisão. Um dia eu vou me consertar com Deus. Um dia eu vou fazer isso, eu vou deixar aquele erro, aquele pecado que eu sei que Deus já me pediu, que eu estou fazendo errado. Um dia. Você não sabe se esse um dia chegará. Ninguém sabe. Então, se você vai fazer isso um dia, faça hoje. Faça agora. Faça aí onde você está. Conserte-se com Deus, meu amigo, minha amiga, enquanto é tempo. Acerte a sua vida. A porta está fechando, o tempo está se esgotando. E eu falo isso porque a palavra de Deus nos garante, nos aponta os sinais que nós estamos vendo diante dos nossos olhos neste mundo. O mundo está dando os sinais, a natureza está dando os sinais, Deus está deixando os sinais bem claros. Então, não adie isso, não pense, eu vou ter tempo para me consertar com Deus. Ou quando eu estiver lá diante do trono de Deus, eu vou dar as minhas razões, eu vou dar as minhas justificativas. Preste atenção, não haverá justificativa nenhuma que você poderá, por melhor que sejam os seus argumentos, nenhuma delas vai ficar de pé diante de Deus. Porque é como a palavra de Deus diz, diante dele, a nossa justiça é como trapo de imundícia. Aquilo que você acha que é justo, que é certo, isso é um trapo imundo usado para limpar o banheiro da estação de trem. Meu amigo, minha amiga, você precisa priorizar a sua alma, o seu bem-estar espiritual, o seu relacionamento com Deus. E como é que você faz isso? Você pergunta, como é que eu faço isso, bispo? A primeira coisa que você tem que fazer é priorizar isso na sua vida, mais do que o seu trabalho, estudo, família, namorado, namorada, dinheiro, mais do que esporte, qualquer curtição que você tenha na sua vida, qualquer paixão que você tenha na sua vida, você tem que colocar a Deus em primeiro lugar. Primeira coisa, se isso não for o primeiro assunto na sua vida, no topo da sua lista, você não vai dar o tempo nem o esforço necessário para ele. Depois disso, você precisa procurar ouvir a palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus. Ouça o que Deus está falando para você. Não é o que A, B ou C, religião, o pastor A, B ou C está falando para você. Se o que eu estou falando para você não está de acordo com as Escrituras, com o que Deus diz, então não me ouça. Não me ouça. Se eu falar aqui qualquer coisa que não está de acordo com a palavra de Deus, por favor, me descarte. Você não deve ficar colocando a sua vida na mão de terceiros. Por isso você precisa conhecer a palavra em primeira mão. Você precisa ler a Bíblia que você tem na sua casa. Você precisa meditar nas palavras de Deus, conhecer as palavras de Deus. Não é se tornar um teólogo, não é ficar estudando a Bíblia para agregar conhecimentos e se tornar um orgulhoso religioso, um orgulhoso dos seus conhecimentos religiosos. Não é isso. É você ler a palavra com a humildade de quem quer aprender e ouvir a voz de Deus para você através dela e aí então colocá-la em prática. Então você tem que priorizar a Deus, primeira coisa. Ouvir a palavra de Deus, a voz de Deus, abrir o seu entendimento, a sua mente para as palavras de Deus através da Bíblia, das Escrituras sagradas. E terceiro, colocar em prática o que Deus está te pedindo. O que a palavra de Deus te pede? A palavra de Deus pede que você deixe uma atitude, um pecado, um erro que você tem cometido, que você sabe que tem desagradado a Deus, então abandone, abra mão disso. Fé não é você ter rituais religiosos que você pratica. Fé é você ouvir a palavra de Deus e obedecê-la. Isso é fé. Um dos homens que Jesus mais elogiou a fé, aliás, a fé mais elogiada que Jesus encontrou em Israel, foi a fé de um centurião. Ele não era um religioso, ele era um soldado. E ele disse para Jesus, como soldado eu sei o que é ter autoridade e o que é estar sob autoridade.
Eu sei o que é mandar e eu sei o que é obedecer. Então, se o Senhor mandar só uma palavra, para mim será o suficiente. E Jesus falou, nunca achei fé como esta. Em todo Israel não achei fé como esta. Quer dizer, Jesus elogiou a fé de um homem que sabia obedecer. A fé é a obediência. Se você quer ter fé em Deus, então obedeça a palavra de Deus, não importa o quê. Abra mão da sua vontade, coloque a sua vontade em segundo plano e a dele em primeiro. Faça isso. E quando você estiver vivendo assim, então você terá a certeza de que o seu relacionamento com Deus é real, é verdadeiro, não é uma ideia, uma boa ideia, não é uma religião, é uma realidade. Relacionamento baseado em agradar aquele que você ama. Assim como nós procuramos agradar esposa, marido, pai, mãe, quando vivemos em um bom relacionamento com eles, da mesma forma, quando temos um bom relacionamento com Deus, nós procuramos agradá-lo.